Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 152. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.p.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Sentience, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulo 10, também Eclesiastes, capítulos 8 e 9, além do Salmo 8 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá, tendo ouvido falar de Salomão e da glória do Senhor, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com uma numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se diante do rei Salomão e disse-lhe tudo o que tinha no espírito. A tudo respondeu o rei. Nenhuma de suas perguntas lhe pareceu obscura e deu solução a todas. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha feito, os manjares de sua mesa, os apartamentos de seus servos, as habitações e uniformes de seus oficiais, os copeiros do rei e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou estupefata e disse ao rei: É bem verdade o que ouvi a teu respeito e de tua sabedoria na minha terra. Eu não quis acreditar no que me diziam antes de vir aqui e ver com os meus próprios olhos. Mas eis que não contavam nem a metade. Tua sabedoria e tua opulência são muito maiores do que a fama que havia chegado até mim. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre contigo e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, a quem aprouve colocar-te sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso constituiu-te rei para governares com justiça e equidade. Presenteou o rei com 120 talentos de ouro e grande quantidade de perfumes e pedras preciosas. Não apareceu jamais uma quantidade de aromas tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Hirã, que trazia o ouro de Ofir, trouxe também grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Com este sândalo, fez o rei balaustradas para o templo do Senhor, assim como harpas e flautas para os músicos do palácio real. E desde então não se transportou mais dessa madeira de sândalo e não se viu mais até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos presentes que ele mesmo lhe fez com real liberalidade. E a rainha retomou o caminho de volta com a sua comitiva. O peso de ouro que era levado anualmente a Salomão era de 666 talentos, sem contar o que ele recebia dos vendedores ambulantes e do tráfico dos negociantes, dos reis da Arábia e de todos os governadores da terra. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro batido, empregando em cada um 600 siclos de ouro, e 300 escudos menores de ouro batido, empregando em cada um 3 minas de ouro, e colocou-os no pavilhão da floresta do Líbano. Mandou fazer também um grande trono de marfim revestido de ouro fino. O trono tinha 6 degraus. A parte superior do espaldar era arredondada. Havia de cada lado do assento 2 braços, junto dos quais se achavam figuras de 2 leões. Havia outros 12 leões postos nos degraus, 6 de cada lado. Nunca se fez coisa semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, assim como todo o vasilhame do pavilhão da floresta do Líbano. Não havia nada feito de prata, porque não se fazia caso algum dela no tempo de Salomão. O rei tinha no mar navios de Tarsis, que acompanhavam a frota de Hirã. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão sobrepujou todos os reis da terra em riquezas e opulência. Todos buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que o Senhor lhe tinha dado. Todos os anos, cada um lhe levava presentes, objetos de prata e ouro, vestes, armas, aromas, cavalos e burros. Contou Salomão os seus carros e cavaleiros. Havia 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu pelas cidades entrepostos dos carros e por Jerusalém, junto dele. Graças ao rei, tornou-se a prata em Jerusalém tão comum como as pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros que crescem na planície. Vinham do Egito os cavalos de Salomão. Uma caravana de mercadores do rei ia comprá-los ali por um preço estabelecido. Uma quadriga trazida do Egito custava-lhe 600 siclos de prata e um cavalo 150 siclos. Do mesmo modo, exportavam cavalos para todos os reis
dos heteus e da Síria. Eclesiastes, capítulos 8 e 9. Quem é comparável ao sábio? Quem conhece a razão das coisas? A sabedoria de um homem ilumina-lhe o semblante e abranda-lhe a severidade de sua face. Observa as ordens do rei, e isso por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses a sair de sua presença. Não te comprometas com um mau negócio, porque o rei faz tudo o que lhe apraz. Com efeito, sua palavra é soberana, e quem ousaria dizer-lhe: que fazes tu? Quem observa os preceitos não experimentará mal algum, e o coração do sábio conhece o tempo e o julgamento, porque para tudo há um tempo e um julgamento, e a desgraça pesa muito forte sobre o homem. Ele não conhece o futuro. Quem lhe poderia dizer como as coisas se passarão? O homem não é senhor de seu sopro de vida, nem é capaz de retê-lo. Ninguém tem poder sobre o dia da morte, nem a faculdade de afastar esse combate. O crime não pode salvar o criminoso. Eis o que eu vi, aplicando meu espírito, e tudo o que se faz debaixo do sol, quando um homem domina sobre outro homem para prejudicá-lo. Vi ímpios receberem sepultura e gozarem de repouso, enquanto que aqueles que tinham feito o bem iam para longe do lugar santo e eram esquecidos na cidade. Isso é ainda fugacidade, porque a sentença contra os maus atos não é executada imediatamente. O coração dos homens se enche do desejo de fazer o mal, porque o pecador culpado de 100 crimes vê sua vida prolongada. Eu sei, no entanto, que a felicidade é para os que temem a Deus, porque respeitam a sua face. Mas não haverá felicidade para o ímpio que, como sombra, não prolongará a sua vida, porque ele não teme a Deus. Há outra fugacidade que acontece sobre a terra. Há justos, aos quais acontece o que conviria ao proceder de ímpios, e há ímpios, aos quais acontece o que conviria ao proceder de justos. Digo que isso é também fugacidade. Por isso, louvei a alegria, porque não há nada de melhor para o homem, debaixo do sol, do que comer, beber e se divertir. Possa isso acompanhá-lo no seu trabalho, ao longo dos dias, que Deus lhe conceder, debaixo do sol. Quando meu espírito se entregou ao estudo da sabedoria e à observação dos trabalhos que há sobre a terra, porque nem de dia, nem de noite, os olhos dos homens encontram repouso. Verifiquei em toda a obra de Deus que o homem nada pode descobrir do que se faz debaixo do sol. Ele se fatiga a investigar, mas não encontra. E se mesmo um sábio pensa ter alcançado, isso não acontecerá. Apliquei então meu espírito ao esclarecimento de tudo isso. Os justos e sábios, com todas as suas obras, estão na mão de Deus. O homem ignora se isso será amor ou ódio. Tudo é possível. Todos têm um só destino. Há uma sorte idêntica ao justo e ao ímpio, ao que é bom como o que é impuro, ao que oferece sacrifícios como ao que deles se abstém. O homem bom é tratado como pecador, e o perjuro como o que respeita seu juramento. Entre tudo o que se faz debaixo do sol, é uma desgraça só existir para todos o mesmo destino. Por isso, o espírito dos homens transborda de malícia, a loucura ocupa o coração deles, durante a vida, depois da qual vão para a casa dos mortos. Porque, enquanto um homem permanece entre os vivos, ainda há esperança. Pois mais vale um cão vivo do que um leão morto. Com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos de nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque sua lembrança jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja acabaram. Não terão mais parte alguma, para o futuro, no que se faz debaixo do sol. Ora, pois, come com alegria o teu pão e bebe contente o teu vinho, porque Deus se agrada de teus trabalhos. Traja sempre vestes brancas e haja sempre azeite perfumado em tua cabeça. Desfruta da vida com a mulher que amas, durante todos os dias de fugitiva e vã existência que Deus te concede debaixo do sol. Essa é a tua parte na vida, o prêmio do labor, a que te entregas debaixo do sol. Tudo que tua mão encontra para fazer, faze-o com todas as tuas faculdades, pois que na região dos mortos, para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Nas minhas investigações debaixo do sol, vi ainda que a corrida não é para os ágeis, nem a batalha para os bravos, nem o pão para os prudentes, nem a riqueza para os inteligentes, nem o favor para os sábios, porque todos estão à mercê das circunstâncias e da sorte. O homem não conhece sua própria hora, semelhantes aos peixes apanhados pela rede fatal, os passarinhos presos no laço, os homens são enlaçados na hora da calamidade, que se arremessa sobre eles de súbito. Vi também, debaixo do sol, este exemplo de sabedoria, que me pareceu grande. Havia uma pequena cidade, pouco populosa. Veio contra ela um poderoso rei,
que, sitiando-a, construiu grandes fortificações ao seu redor. Ora, aí se encontrava um homem pobre, porém sábio, cuja sabedoria salvou a cidade. Contudo, ninguém se lembrou desse pobre. Por isso, eu disse, a sabedoria vale mais que a força, mas a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não se dão ouvidos. As palavras calmas dos sábios são mais bem ouvidas do que os gritos de um chefe entre insensatos. A sabedoria vale mais que as máquinas de guerra, mas um só pecador pode causar a perda de muitos bens. Salmo 8 da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, com a gitiena, Salmo de Davi. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende, triunfante, por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor, que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes. Que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles? Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos. De glória e honra o coroastes. Deste-lhe poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhe submetestes todo o universo, rebanhos e gados, e até os animais brávios, pássaros do céu e peixes do mar. Tudo que se move nas águas do oceano. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Muito bem. Então, muitas revisões acontecendo aqui quando se trata da vida de Salomão no final. A sabedoria de Salomão, quando a rainha de Sabá visita ele. Outros reis vêm visitá-lo também. Hirã, também o rei de Tiro, que sabe vender as coisas muito bem. Então, esta é uma revisão da vida de Salomão que ouvimos antes em 2 Crônicas, acontecendo agora em 1 Reis. Devemos estar acostumados com esse material de revisão, da mesma forma que lemos um tipo semelhante em Deuteronômio e Números. E é muito similar aqui, praticamente palavra por palavra. A oração de dedicação do templo de Salomão é praticamente idêntica em 2 Crônicas e 1 Reis. Assim também a visita de hoje que ouvimos da rainha de Sabá. Eclesiastes 8 e 9 tem muitas coisas para destacar. É uma daquelas situações em que os livros de sabedoria estão falando sobre sabedoria. Os livros de sabedoria estão nos guiando no modo de viver a vida com sabedoria. Pode parecer negativo, mas não é. O que é uma avaliação honesta de como a vida realmente é. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Não sabemos por que as coisas acontecem. Um pecador fica à frente, uma pessoa justa não avança, e ainda o mesmo destino acontece com todos eles. Todos nós acabamos morrendo. Uma das grandes lições de Eclesiastes é que se tudo que existe é este mundo, se tudo que existe é esta vida, não tem significado. Tudo acaba em morte. Se escolhermos viver uma vida sem Deus e não houver nada depois disso, então não tem significado porque nada verdadeiramente importa, nada verdadeiramente dura. E ainda, sabemos que enquanto o tempo apagará todas as coisas, há algo mais do que o tempo. O pregador traz isso de novo e de novo. Chegará o dia em que ninguém saberá o seu nome. Chegará este dia em que você será completamente esquecido. Essa é a última história que o pregador conta em Eclesiastes, dos versículos 13 a 15 do capítulo 9. Em uma outra tradução diz que eu também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, e pareceu-me grande. Havia uma pequena cidade com poucos homens, e um grande rei veio contra ela e a sitiou, construindo grandes obras de cerco contra ela. Mas foi achado nela um pobre homem sábio, e ele, por sua sabedoria, livrou a cidade. No entanto, ninguém se lembrava daquele pobre homem. Ninguém sabe o nome dessa pessoa. Isso é bom para que nós tenhamos ciência de que tudo vai passar. Padre Mike fala sobre uma situação pessoal onde o diretor espiritual dele disse a ele que ele seria esquecido muito em breve. E ele dizia saber disso, porque ele não é nenhum Santo Tomás de Aquino, e ele está muito consciente disso, e não tem nenhum problema com isso. Qualquer pessoa que está vivendo nesta realidade pensou no impacto de sua vida e chegou a esse lugar onde muito em breve será completamente esquecida, mesmo pelas pessoas mais próximas a ela. É assim que a vida vai. E poder estar em paz com isso é muito necessário. Mas esta vida não é tudo que existe. Essa vida importa, nossa vida importa. No versículo 11 do capítulo 9 de Eclesiastes diz que novamente vi que debaixo do sol não é para os ligeiros a carreira, nem para os fortes a batalha, nem para os sábios o pão, nem para os sábios as riquezas, nem para os entendidos o favor, mas o tempo e o acaso acontecem a todos eles. Isso é muito bom. Às vezes, não é apenas uma questão de ser o mais inteligente, o mais forte, o mais rápido. Às vezes é a chance. São as oportunidades que acontecem algumas vezes na nossa vida. E por que perdemos? Bem, porque o tempo e a chance acontecem para todos nós. E isso é muito bom. Em vez de ceder ao nosso desejo de controlar, temos o chamado para render-se.
temos o convite para confiar. Claro, queremos ser tão rápidos, fortes, sábios e tão bons quanto podemos ser, mas, em última análise, quando se trata disso, o chamado para cada uma de nossas vidas é confiar no Senhor e entregar a Ele. Como é bom esclarecer muito dessas palavras do Eclesiastes. Amanhã estaremos terminando esse livro e então pularemos para o nosso segundo checkpoint messiânico, vivendo assim novamente a experiência da vida do Cristo Salvador. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.